Imagina só a seguinte situação. Imagina encontrar um registro de uma lei antiquíssima, tipo uma regra que proíbe estritamente o uso de roupas que combinem duas cores específicas. Nossa, lendo isso hoje parece um absurdo completo, né? Exato. Parece, sei lá, uma regra inútil sobre moda, uma futilidade. Mas e se, de repente, surgisse a informação de que, naquela época e naquele lugar exato, uma dessas cores representava o império inimigo? E que esse império estava, tipo, marchando em direção aos portões da cidade naquele exato momento histórico. A regra muda de figura completamente. Não tem mais absolutamente nada a ver com moda. Pois é sobre identificar a traição, é sobre sobrevivência militar pura e simples. E isso ilustra perfeitamente o nosso mergulho de hoje. Porque quando o contexto é arrancado de uma informação, o significado original simplesmente desaparece. E nós passamos a projetar as nossas próprias confusões contemporâneas sobre algo que, no passado, fazia todo o sentido do mundo. Com certeza. E esse é um ponto de partida excelente, porque ilustra de forma bem brutal como nós temos essa tendência de ler o passado com os olhos do presente, ignorando completamente, sabe, toda a engenharia social que construiu aquela regra. E eu tô muito animada hoje porque é exatamente por causa dessa nossa cegueira histórica que a nossa exploração é tão instigante. Nós vamos analisar um material fascinante sobre como a gente absorve o conhecimento e, mais especificamente, como nós interpretamos a religião através da lente dos chamados estudos culturais. Que é uma lente bem rigorosa. Muito. A grande pergunta que guia essa nossa análise hoje é: como podemos realmente compreender tradições e textos que definem a moralidade de bilhões de pessoas quando a gente simplesmente esquece de perguntar em qual tipo de solo social e político essas ideias foram plantadas? O desafio que o texto nos propõe aí é monumental, viu? Porque exige uma reestruturação total de como nós avaliamos as informações. O material base parte de uma premissa que é inegociável para os estudos culturais. A premissa de que absolutamente toda fonte de conhecimento está irrevogavelmente enraizada em um contexto. E aqui nós estamos falando de tensões históricas reais, disputas de poder, crises financeiras, alinhamentos políticos. Ok, vamos desvendar isso. Como nós podemos definir essa mecânica? Porque o texto usa um termo muito específico que me chamou bastante atenção, que é a perspectiva parcial e situada. Como isso funciona, tipo, no mundo real das pesquisas e da compreensão religiosa? Bom, a ideia de uma perspectiva parcial e situada ataca diretamente aquela noção de que o conhecimento pode ser uma voz desencarnada vindo das nuvens. O que o método nos diz é que nenhuma afirmação de conhecimento, por mais sagrada ou por mais científica que se pretenda, surge em um vácuo. Nunca. O local de onde uma pessoa fala molda inteiramente o que ela é capaz de ver e de dizer. Faz muito sentido. Imagina estar posicionado na encosta de uma montanha. A visão disponível para você depende daquela coordenada exata. Não é possível ver o outro lado do vale, e a floresta lá embaixo pode parecer de um jeito que quem está no nível do mar jamais veria. Não tem como a pessoa ver a tempestade chegando do outro lado da montanha. Exatamente, a visão é parcial, porque simplesmente não abrange a totalidade do universo. E é situada porque as pedras em que a pessoa pisa, a neblina daquele dia específico, tudo isso define os contornos da verdade que está sendo descrita por ela. Nossa, isso nos obriga a encarar as coisas com uma lupa completamente diferente. Se toda afirmação possui, sei lá, essa certidão de nascimento com data, local e pressões políticas, nós não podemos simplesmente ler um texto antigo e assumir que o autor estava pensando nas mesmas categorias que nós temos hoje. Mas tem um conflito muito claro aqui. Sim, um conflito imenso. O material aponta que de todas as áreas do saber humano, a interpretação religiosa é a que mais frequentemente e às vezes mais violentamente rejeita essa lupa contextual. Por que a religião resiste tanto a ser vista como algo histórico? A lógica por trás dessa resistência é bem intricada, sabe? A natureza intrínseca de muitas crenças religiosas
envolve justamente a promessa de verdades inalteráveis, verdades eternas. O texto que estamos dissecando ressalta que a religião costuma ser tratada como algo ahistórico e absoluto. Ahistórico, claro. Fora da história. Isso. Se uma tradição ensina que os seus preceitos foram ditados por uma fonte divina que está fora do tempo e do espaço, admitir que esses registros foram influenciados, sei lá, por disputas por terras na antiguidade ou pelas normas patriarcais de uma tribo específica, soa como um rebaixamento dessa crença. O contexto humano entra em curto-circuito com a promessa do sagrado absoluto. Entendi. Para dar forma a isso, vamos pensar em uma cena. Imagina caminhar por uma galeria de um museu enorme e mal iluminado. E bem no centro de uma sala tem um artefato antigo em cima de um pedestal brilhante. Um cenário bem imponente. Sim, mas não há nenhuma placa explicativa. Não há indicação do ano, do povo que criou, ou se era tipo um objeto de guerra ou um talismã de cura. Quando as pessoas olham para algo sem a placa do museu, a mente humana preenche o vazio. A gente detesta o vazio, né? Exato. Assume-se que o objeto apareceu ali por mágica. Ele ganha uma aura de mistério intocável. A minha dúvida como investigadora aqui é a seguinte. Quando nós transferimos essa atitude de ignorar a placa para a leitura de textos sagrados hoje em dia, qual é o dano real que isso causa na interpretação? O dano é profundo. E o pior, muitas vezes é invisível para quem o pratica. Essa sua imagem da placa do museu captura com muita precisão o argumento dos estudos culturais. Ao ignorarmos a situacionalidade, Ao arrancarmos o artefato do seu chão de terra, exatamente isso, nós criamos um ponto cego metodológico formidável. O material argumenta que ignorar a história frequentemente congela um texto. Isso transforma instruções que eram dinâmicas e vitais para a sobrevivência social de um povo lá no passado em correntes inexplicáveis no presente. isso distorce completamente a intenção de quem escreveu originalmente, não é? Completamente. Pense de novo no exemplo de uma regra alimentar. Uma regra de uma comunidade nômade lidando com a escassez extrema no deserto. Naquela época era uma política pública de saúde e de sobrevivência, mas sem o contexto, séculos depois, essa mesma regra se torna um dogma rígido, aplicado em metrópoles modernas onde o contexto de escassez simplesmente desapareceu. Então a recusa em ver a história não purifica o texto, ela o fossiliza. É a palavra perfeita. Fossiliza. As palavras continuam as mesmas, mas a música de fundo foi silenciada e as pessoas começam a dançar totalmente fora do ritmo. Ok, nós estabelecemos que o texto original, tipo aquele artefato no pedestal, precisa desesperadamente da placa que conte a sua história política e social. Mas o material não para por aí. Ele introduz uma complicação que eu confesso que dá um nó na cabeça. A questão da teia de lentes, né? Sim, se o manuscrito antigo está, digamos, manchado pelo contexto do seu tempo, o que dizer de todas as outras pessoas que tocaram nesse texto depois? O acadêmico que traduziu o documento 500 anos depois também não estaria carregando os seus próprios interesses políticos? Essa é a grande virada do método. A situacionalidade não atinge apenas o objeto de estudo. Ela contamina, no melhor dos sentidos, o próprio investigador. É uma regra expansiva, sabe? O material enfatiza que quem estuda, quem traduz e quem consome a informação no presente também está mergulhado em um contexto específico. A investigação acadêmica atual também é uma interpretação filtrada. Nossa, é quase como um jogo colossal de telefone sem fio, jogado através dos milênios. O primeiro jogador sussurra a mensagem baseado no barulho e no perigo do seu próprio tempo. Aí, o monge medieval que copia o texto séculos depois, ouve a mensagem, mas ele está com outro ruído de fundo na cabeça. Talvez uma guerra santa ou a necessidade de agradar um rei. Exato. E o acadêmico de hoje, no conforto do século XXI, recebe a mensagem através dos ruídos do nosso próprio tempo moderno, julgando o que é politicamente aceitável hoje. Nós estamos sobrepondo camadas e mais camadas de interferência. A imagem do telefone sem fio com ruídos de fundo diferentes é cirúrgica. O método dos estudos culturais nos diz
que a única maneira de decodificar a mensagem final é reconhecer esses ruídos. É imperativo refletir sobre o local de onde se está aprendendo. O texto-fonte bate muito nessa tecla de que qualquer pessoa que se aventure na pesquisa precisa interrogar as suas próprias crenças e o seu próprio histórico. Mas espere um pouco, eu preciso pisar no freio aqui e assumir a postura de advogada do diabo. Porque eu sinto que isso gera uma angústia enorme em quem está absorvendo isso. É natural que gere. Porque, veja bem, se nós estamos admitindo que o autor original tinha viés, que os copiadores tinham viés, que os tradutores tinham viés e que nós mesmos hoje estamos imersos nos nossos próprios vieses, como isso não vira uma bagunça completa? Se a visão da verdade é irremediavelmente moldada pela cultura, como duas pessoas podem sequer sentar à mesma mesa para debater um texto? A verdade objetiva simplesmente deixou de existir e tudo não passa de uma opinião glorificada. Como o texto-fonte nos salva desse abismo do relativismo? Essa preocupação é super essencial. O medo de que a admissão do viés destrua a própria capacidade de conhecer a verdade é muito comum em debates acadêmicos. Mas o que é fascinante aqui, e o texto é muito cuidadoso nisso, é que o objetivo não é declarar o fim da verdade. O objetivo é a precisão. O método não prega um relativismo paralisante onde toda interpretação tem exatamente o mesmo peso e nada é real. Então, como a gente escapa desse labirinto se estamos todos, em teoria, cegos pelas nossas próprias perspectivas? Ao percebermos que estamos no labirinto. Esse é o truque. Reconhecer a situacionalidade é paradoxalmente a única forma de nos aproximarmos de uma verdade mais robusta. O grande problema não é ter um ponto de vista. O problema é não saber que se tem um. Ah, tipo a ilusão de neutralidade. Isso. Quando nós acreditamos que o nosso próprio conhecimento é neutro e cristalino, nós nos tornamos investigadores arrogantes e, ironicamente, somos fáceis de enganar. O método nos convida a mapear os ruídos daquele telefone sem fio que você mencionou. Colocar as cartas na mesa, então? Exatamente. Ao dizer, olha, estes são os meus pressupostos e esta é a minha bagagem histórica, nós abrimos o caminho para um diálogo real, e não para um confronto de egos disfarçados de iluminação divina. A autorreflexão não enfraquece o argumento de forma alguma. Ela o calibra. Isso é libertador, na verdade. Nós deixamos de ser reféns da ilusão de pureza. Isso me leva diretamente à próxima encruzilhada da nossa análise, que é um pouco mais tensa. A questão do poder. Sim, se nós aceitamos que a história da religião e do conhecimento é essencialmente uma colisão de milhares de lentes e perspectivas diferentes, tipo milhares de jogadores naquele telefone sem fio, nós temos que fazer a pergunta que não quer calar. Por que algumas dessas vozes são amplificadas e ecoam por séculos, veneradas como verdades universais, enquanto outras vozes, da mesmíssima época, são esquecidas, ridicularizadas ou apagadas da existência? A resposta a essa pergunta é o coração pulsante dos estudos culturais aplicados à religião e à história: o poder. O material que analisamos não permite ilusões românticas. Ele solicita uma atenção inflexível às dinâmicas de poder e impotência. Quando nós olhamos para trás, precisamos investigar friamente por que certas perspectivas conseguiram proeminência política e social, e por que outras foram silenciadas de forma tão eficaz. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente olha para as batalhas entre ortodoxia e heresia através dessa lente do poder, o cenário muda drasticamente. Nós tendemos a pensar que a ortodoxia se estabeleceu porque era, por natureza, a interpretação espiritualmente superior ou moralmente inquestionável. E que a heresia perdeu porque era uma ideia ruim, falha e condenável. Mas o texto desafia isso de frente. Ele muda a premissa toda. Sim, ele sugere que isso tem muito menos a ver com intervenção divina e muito mais a ver com uma espécie de campanha de relações públicas do mundo antigo. Uma campanha financiada por quem tinha os exércitos e o ouro na época. Sem a menor dúvida, a ortodoxia e a heresia não são categorias limpas que caem prontas do céu. Elas são os vereditos de tribunais históricos geridos por mãos muito humanas e muito interessadas. O autor do nosso material levanta questões bastante espinhosas sobre quais fatores conferem influência e credibilidade social a uma tradição.
O mecanismo do poder atua de uma maneira muito material e físico. E é aí que eu queria aprofundar um pouco mais. Como, na prática, essa mecânica silencia uma voz e amplifica a outra? Porque não é apenas uma questão de ter mais influência de forma abstrata conversando nas praças. Como o silenciamento funcionava na engrenagem histórica real? Pensemos na logística material da preservação do conhecimento na Antiguidade e na Idade Média. Hoje é fácil, nós temos servidores, nuvem, internet, mas naquela época não existia impressora. Preservar uma ideia exigia copiar textos à mão, e isso não era barato. O pergaminho era extremamente caro, a tinta custava verdadeiras fortunas e o tempo de dezenas de escribas capacitados exigiam um financiamento contínuo. Quer dizer, disseminar uma ideia era um projeto de elite. Totalmente. Quem tinha os recursos para manter mosteiros ou bibliotecas. Geralmente, as interpretações que se alinhavam com os interesses do império, do rei ou das elites políticas da época recebiam esses recursos financeiros. E, como resultado, suas perspectivas eram copiadas em milhares de manuscritos luxuosos. E as perspectivas que iam contra isso? Nas perspectivas contrárias, as chamadas heresias pertenciam a grupos marginalizados que, além de serem perseguidos pelas autoridades, não tinham dinheiro para comprar pergaminho. Seus textos literalmente apodreceram na lama, se perderam no tempo ou foram ativamente queimados em fogueiras. Nossa, é de uma clareza brutal. Quem tinha o poder financeiro e político controlava quem segurava a caneta. E se você não pode copiar a sua ideia para a próxima geração, a sua versão da verdade desaparece do mapa. Precisamente isso. Aquilo que nós tratamos hoje como uma linha de transmissão milagrosa e inquebrável de uma tradição, na grande maioria das vezes, é só o resultado direto de grupos que souberam utilizar o poder institucional para aniquilar as vertentes concorrentes. Não é que as vozes silenciadas não tivessem profundidade teológica. O ponto cego histórico é que elas apenas não detinham a proeminência e o patrocínio estatal necessários para sobreviver aos estragos do tempo. O que vira o jogo da investigação acadêmica completamente de cabeça para baixo. Quando a gente se depara com qualquer texto antigo ou doutrina estabelecida hoje, a pergunta principal que nós deveríamos fazer, de acordo com essa abordagem dos estudos culturais, não é apenas qual é a mensagem profunda dessas palavras. Nós temos que dar um passo para trás e perguntar coisas mais duras. Como quem lucrou com aquilo, certo? Exatamente. Quem se beneficiou politicamente e financeiramente para que este texto específico chegasse até nós e quantos outros textos precisaram ser queimados para que este parecesse unânime. O conhecimento sobreviveu porque ele passou pela peneira do poder. E essa é a grande transição que o método exige de todos nós. Nós abandonamos a postura de meros consumidores inocentes de informações e passamos a agir como detetives sociais. O texto enfatiza muito que manter as questões sobre influência social na vanguarda da nossa mente não é apenas um luxo acadêmico para debater em universidades. É uma ferramenta de defesa indispensável quando encontramos vozes divergentes na religião e na sociedade moderna. Especialmente quando nós observamos a nossa própria resistência psicológica em aceitar novas leituras do mundo, né? Exato. Nós precisamos aprender a ouvir o que a história fez questão de não nos contar. Aqueles ruídos ausentes no telefone sem fio. Isso amarra perfeitamente o arco da nossa exploração de hoje. A nossa missão, aquela de desconstruir a ideia do conhecimento surgido do vácuo, nos leva a um lugar de responsabilidade muito maior. O estudo da religião ou da cultura não é sobre colecionar fatos ou memorizar páginas amareladas. É um trabalho bem mais profundo. É sobre dissecar as dinâmicas de cultura, entender o cheiro da pólvora política em decisões milenares. E, acima de tudo, ter a coragem de assumir que o lugar onde estamos sentados agora dita grande parte daquilo que consideramos sagrado ou verdadeiro. E vale ressaltar que, ao desmantelar a ilusão do ahistórico, nós não perdemos o respeito pela tradição. Na verdade, nós passamos a respeitar a complexidade real, humana e suada de quem lutou e sangrou para construir os significados que guiam o mundo até hoje. Muito bem colocado. Para quem nos acompanha nesta análise de hoje, nós cobrimos conceitos bem densos que reestruturam completamente a forma de ler o mundo.
Desde o perigo de esquecer aquela placa invisível no Museu das Ideias Antigas, passando pela conscientização de que a pesquisa moderna também carrega o seu ruído de telefone sem fio, até chegar no entendimento cru e mecânico de como o dinheiro e a influência literalmente escreveram a história daquilo que hoje nós chamamos de ortodoxia. E com toda essa complexidade sobre poder e silenciamento exposta sobre a mesa, eu acho super válido deixar uma questão final para quem nos ouve. Uma reflexão bem provocativa baseada no que discutimos. Por favor, manda ver. Se sabemos, através desse método rigoroso, que as definições do que é verdade e do que é ortodoxia sempre dependeram de quem detinha o controle político e as ferramentas sociais de sua época, quais ideias e certezas que nós defendemos, de forma inquestionável hoje, serão estudadas pelos historiadores do futuro como não sendo nada além do produto direto da nossa própria perspectiva parcial, guiada pelos interesses de quem tem o poder no nosso século. Nossa, isso é um pensamento que gera um desconforto intelectual maravilhoso, porque nos tira da nossa zona de conforto habitual e nos força a aplicar a mesma lupa implacável em nós mesmos, nas nossas crenças atuais. E para transformar isso em algo bem prático para a vida diária de quem está nos ouvindo, da próxima vez que surgir na tela do celular a leitura de um artigo brilhante, de um livro de história, ou mesmo de uma doutrina inquestionável, Fiquem atentos ao contexto. sim, antes de aceitar a magia de um artefato flutuando no vácuo, tentem procurar mentalmente pela placa de museu invisível. E façam a pergunta essencial que resume todo esse nosso mergulho. Afinal, quem foi que pagou por essa tinta? É com essa nova lente de investigação que nós encerramos por aqui. Até a nossa próxima exploração.